vamos lá. Como usar a vírgula na redação, galera? Esse é o nosso quadro. Qualquer dúvida também, só é postar no chat, certo? Mas o interessante quando a gente fala em vírgula na redação é pensarmos justamente que, primeiro, a vírgula ela não surge a partir de um instinto pelo qual eu sinto que ali naquele momento eu devo usar aquele sinal chamado vírgula. Geralmente, aí eu passo 2, esse instinto que colocaram na gente essa ideia, vem com a ideia acerca da respiração enquanto eu leio. E isso é um mito gigantesco. O mito de quê? O mito de que eu coloco vírgula porque está muito longo e já está na hora de respirar. E aí eu devo usar vírgula. O ponto final do mesmo jeito. Está na hora de pausar porque está gigante para respirar e tudo. Resumindo, gente, a vírgula ela não se trata de uma questão biológica, ela não vem do pulmão. Ela tem uma explicação sintática, certo? Então, primeiro, a gente tem que ter uma noção de sujeito, tem que ter uma noção de objeto, tem que ter uma noção de adjunto adverbial, para poder entendermos a vírgula. Mas o primeiro passo que eu vou trazer para vocês é quando não usamos vírgula. Quando é que nós não usamos vírgula? Esse é o primeiro passo, certo? Porque primeiro a gente tem que saber que a vírgula ela não é utilizada entre sujeito e verbo. Nós não podemos separar sujeito e verbo por vírgula, e aí vem nossa primeira observação interessante, certo? Olha só. Quando não devemos usar vírgula? Não separamos sujeito e verbo por apenas uma vírgula. Essa é a primeira observação. Vou até colocar uma exclamação aqui, porque acreditem, pessoal, se vocês dominam isso aqui, não separamos sujeito e verbo por apenas uma vírgula, eu acho que 50% dos erros de vírgula da redação de vocês vão ser sanados. Porque a maioria das vírgulas que eu vejo com problema quando eu vou corrigir redação de geral aqui é porque ela está separando o sujeito e verbo. É incrível. Né? Eu olho, ó, tá separando sujeito e verbo, tá separando sujeito e verbo. E qual é a explicação disso? É porque geralmente o sujeito é grande, o aluno não tem a noção do que é o sujeito. Então vamos lá. Vamos pegar uma frase exemplo? Exemplo. Se eu disser assim, ó. O Brasil que colocar assim. O Brasil não, vou trocar. Senão não vai dar certo não. O investimento em tecnologia realizado no Brasil tem sido pouco desenvolvido nas universidades. Ponto. Pronto. Aqui, gente, eu tenho uma frase comum na redação de vocês. E o comum também de ver é fazer o seguinte, ó. Coloquei a vírgula. Isso aqui é bastante comum. Né? Essa vírgula aqui, que ela está sendo marcada em vermelho, ela é proibida pela gramática. Por quê? Porque quem é que tem sido pouco desenvolvido nas universidades? O investimento em tecnologia realizado no Brasil. Tudo isso aqui, até Brasil, é o meu sujeito. É o meu sujeito. E aí, nós temos que pensar o seguinte. Nesse meu sujeito, eu tenho várias palavras. Que, inclusive, quando eu leio, eu posso até parar para respirar. O investimento em tecnologia realizado no Brasil tem sido pouco desenvolvido nas universidades. Parei. Mas a regra é clara, gente, da gramática. Não separamos sujeito e verbo por apenas uma vírgula. Mas olhe só
que eu coloquei aqui apenas. Eu coloquei apenas. Esse apenas significa que eu posso subentender que se for por 2, se for por 3, eu posso sim separar. É isso que eu falo para vocês. Quer ver um exemplo que eu posso separar e ficar correto? Vou deixar essa vírgula aqui, vou tirar. E vou fazer o seguinte, ó. O investimento em tecnologia realizado no Brasil, país subdesenvolvido, tem sido pouco desenvolvido, aí para não ficar subdesenvolvido e pouco desenvolvido, vou colocar aqui, tem sido pouco estimulado nas universidades. Pronto. E agora, o que é que eu tenho? Eu continuo com o meu sujeito, tá aqui meu sujeito sublinhado, ó. Eu coloquei uma vírgula após o sujeito, e até o verbo chegar, eu tenho outra vírgula. Então, o meu sujeito está sendo separado do meu verbo não mais por uma vírgula só. Ele está sendo separado agora por 2 vírgulas. Eu posso? Pode. Pode sim. Por 2, por 3. O que você não pode é por uma. Certo? É tanto que, às vezes, nós temos uma frase quase que igual, que é assim, ó. A frase é assim, ó. Ao invés de no Brasil, eu vou colocar assim. Nos países subdesenvolvidos. O investimento em tecnologia realizado nos países subdesenvolvidos tem sido pouco estimulado nas universidades. Tá errado? Tá, porque eu tenho o meu sujeito que está sublinhado, sendo separado por uma vírgula, tá aqui ela, apenas em relação ao meu verbo, que é o tem. O que é que eu faço para corrigir isso aqui? Eu posso vir aqui e colocar assim, ó. O investimento em tecnologia realizado nos países subdesenvolvidos, ressaltei nos países subdesenvolvidos, tem sido pouco estimulado nas universidades. Coloquei agora o meu sujeito, que vem até aqui, não é? E tenho esse termo aqui, que vocês vão ver daqui a pouco o que é, separando agora 1, 2, para poder chegar ao verbo. Então, a regra é clara, gente. Eu não posso separar o meu sujeito e verbo por apenas uma vírgula. Isso aí já é o de praxe, que eu falo para vocês em toda a correção. Tá certo? Então, vamos lá. Essa é a primeira regra. Agora, nós vamos para quando usamos vírgula. E aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Moisés falou, o ou seja é sempre entre vírgulas. Eu vou já falar sobre isso, Moisés. Vai ficar salva? Vai sim, vai ficar salva. Vamos lá. Quando usamos vírgula? Quando é que nós usamos a vírgula, gente? Eu disse que saber quando não usar é importante, inclusive para sanar várias dúvidas durante a redação de vocês e para evitar vários erros. Mas o primeiro caso em que usamos vírgula se dá em termos explicativos. Esse é o primeiro caso. Quais são os termos explicativos? Vamos ver. Um exemplo. Moisés citou aí, não é? O Brasil tem investido pouco em tecnologia. Ou seja, está entre os países que não possuem soberania nacional diante da globalização vigente. Ponto. Esse termo, ou seja, que é um termo explicativo, ele vai ter que ficar entre vírgula. Igualmente, vou colocar aqui exemplo, além do ou seja, de fato, isto é, aliás, entre outros. Certo? São todos termos explicativos que ficam entre vírgulas obrigatoriamente. A não ser, obviamente, que eles estejam iniciando a frase. Tá bom?
Além disso, quando é que nós usamos vírgula também? B. Nós vamos usar vírgula com aposto. Aposto explicativo. O que seria um aposto explicativo? O aposto explicativo, gente, é um termo com mesma ou identidade semântica. Identidade semântica. Como assim? O aposto é x igual a y. É assim que você vai saber que é um aposto. Aí agora você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, já vim para cá para fugir de matemática. Aí lá vem Lucas colocando x, y. Não, é para facilitar, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês me entenderem. Ó, se eu digo para vocês, o Brasil, país localizado no continente americano, tem investido pouco em tecnologia. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei um termo que é explicativo. Eu estou explicando para o corretor o que é o Brasil. Inclusive, eu sinto muita falta de vocês utilizarem mais apostos. Porque o aposto, ele traz, além de uma explicação, mas uma carga de argumentação que demonstra para o corretor que você tem muito conhecimento de mundo. Uma coisa é eu dizer assim, o Brasil tem investido pouco em tecnologia. Outra coisa é eu dizer ao corretor, além do Brasil ter investido pouco em tecnologia, ele está localizado no continente americano, ele é um país de terceiro mundo, ele é um país emergente, ele é um país na periferia do capitalismo, ele é um país, enfim, eu preciso dizer alguma coisa sobre o Brasil. Só que, em termos de aposto e vírgula, que é a nossa aula aqui de hoje, eu queria que vocês identificassem o aposto da seguinte maneira. O aposto é um termo que tem identidade semântica. Por exemplo, quem é o Brasil? É o país localizado no continente americano. Quem é o país localizado no continente americano? É o Brasil. Então, Brasil é o país localizado no continente americano é o Brasil, é x igual a y. Se eu chamo o Brasil de x e chamo o país localizado no continente americano de y, eu tenho um aposto. E esse aposto, vou tirar o sublinhado e o negrito aqui. E esse aposto, ele deve estar entre vírgula. Ele deve estar entre vírgula. Certo? Cuidado, nem tudo que está entre vírgula no meio da frase é um aposto. Nem tudo. Como a gente vai ver no próximo tópico aí. Porque a aluno tem mania de dizer o seguinte, não é porque eu coloquei um aposto, às vezes nem é um aposto. E você pode não achar que é necessário, mas saber o porquê que está utilizando a vírgula ali é super necessário. Super. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar aqui, agora, de deslocamento sintático. O deslocamento sintático, que vai ser meu ponto C, é muito importante e acontece demais na vida de redação de vocês para o Enem. Deslocamento sintático. Vamos entender como deslocamento sintático. Para entender deslocamento sintático, vocês têm que entender o seguinte. Qual é a estrutura, e aqui eu vou colocar uma tabelinha para ajudar nisso. Qual é a estrutura da frase? A estrutura da frase é assim, ó. Eu tenho sujeito, vou colocar aqui centralizado, fica melhor. Verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Já passou para cá? Complemento do verbo. Pronto. Vamos dar um exemplo dessa estrutura? Se eu digo, ó, o Brasil, vou pegar essa frase aqui para todos os exemplos. O Brasil, vou colocar centralizado, tem, quer dizer, investiu em tecnologia
no início do século XXI. Vocês estão vendo a estrutura da frase, não é? Vamos entender essa estrutura? Quem é o coração da frase de vocês? Verbo. É o verbo. O verbo, ele vai entregar todos os outros termos que eu vou perguntar para ele. Quem investiu? O Brasil. Investiu em quê? Em tecnologia. O adjunto adverbial, que é o que eu vou chamar a atenção aqui, porque ele é muito teimoso e vai se deslocar para todos os locais, ele nada mais é do que o termo que indica modo, tempo, causa, consequência, concessão, paralelismo, enfim, ele indica várias coisas. Quando eu estou falando aqui no início do século XXI, eu estou indicando o quê? O tempo. Eu estou indicando o tempo para vocês. Só que essa estrutura, ela não precisa de vírgula, gente. Essa estrutura nessa ordem, ela não precisa de vírgula. Mas o que é que acontece? Acontece que essa frase, que é assim, ó, o Brasil investiu em tecnologia no início do século XXI, ela vai poder ser modificada. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Mas vamos analisar ela primeiramente como ela está dada? Aqui veio o sujeito, ó. Depois veio o verbo, ó. Depois veio o complemento. Depois veio o adjunto adverbial. Aí a primeira pergunta, eu posso colocar vírgula aqui? Não. Por que não? Porque eu separo o sujeito, Brasil, do verbo investiu. E lembrem-se, não importa o tamanho do sujeito, tá? Não posso. Eu posso colocar a vírgula aqui? Resposta, não. Por quê? Porque eu vou separar o meu verbo do meu complemento e está tudo na ordem, ó. Vem o verbo, depois vem o complemento. Não posso. Eu posso colocar a vírgula aqui? Posso. A vírgula entre o complemento do verbo e o adjunto adverbial, ela é facultativa. Então, essa vírgula aí, ela é facultativa, certo? Eu posso deixá-la. No entanto, o que eu quero mostrar é essa frase aqui, ó. Se eu pego o no início do século XXI, que é como vocês gostam de fazer, e coloca no início da frase. Foi o que eu fiz agora. Eu inverti, eu desloquei o meu adjunto adverbial, que é o termo que indica tempo, do final, que é o lugar dele, para o começo da oração. O que é que eu tenho agora que fazer? É obrigatório que eu coloque vírgula. É obrigatória a utilização da vírgula. No início do século XXI, vírgula, o Brasil investiu em tecnologia. Se eu pego a mesma frase, e coloco aqui embaixo, dessa forma, gente, ó, o que é que eu tenho que fazer agora? O meu adjunto adverbial, que aqui estava no final, é o lugar dele, não precisa de vírgula, coloque se eu quiser. Ele veio para o início aqui. Foi o que eu fiz? Coloquei vírgula obrigatória. Agora, ele veio para o meio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Por quê? Porque tem gente que, quando está fazendo a redação, faz assim, ó. O Brasil, no início do século XXI, vou respirar, vírgula, investiu em tecnologia. Está errado. Sabe por que está errado? Porque quem foi que investiu? O Brasil. Você está separando o seu sujeito do seu verbo por vírgula. Voltamos lá para o tópico 1. Não é isso que eu quero. Eu quero que você separe por pelo menos 2 vírgulas. Mas por que você está separando por 2 vírgulas? É só porque você quer separar simplesmente o sujeito do verbo por 2? Não. É porque o adjunto adverbial,
que é para estar no final, veio para o meio. E se ele está intercalado, que é como o Enem chama, orações intercaladas, termos intercalados, ele deve estar entre vírgulas. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: só vai conseguir 200 pontos na competência 1 quem conseguir fazer deslocamentos como esse, sendo forçado, portanto, a utilizar vírgula corretamente. Não pense que escrevendo uma frasezinha simples como essa aqui, ó, o Brasil investiu em tecnologia no século XXI. A redação inteira, assim, você vai conseguir os 200. Não vai. Sua sintaxe não vai ser complexa, como está lá no manual do corretor do Enem. Para ter uma sintaxe complexa, tem que deslocar termos. Para deslocar termos, que é o adjunto adverbial, que é deslocado, você usa o quê? Vírgulas. Vírgulas. Certo? Eu quero abrir um parêntese também para dizer que o adjunto adverbial ele pode vir como uma oração adverbial, que é aquilo que vocês estudam na escola com o nome de oração subordinada adverbial. Aí tem temporal, tem causal, tem concessiva, enfim. Eu posso transformar isso aqui numa oração. Só é colocar um verbo, gente. Ao invés de dizer no início do século XXI, eu vou dizer assim, ó. Quando iniciou o século XXI. Sexulo, que nome é esse? Meu? Século XXI. Aqui eu tenho dois. Uma possibilidade aqui, uma possibilidade aqui. Certo? A mesma coisa, gente, vai acontecer, ó. O Brasil, vírgula, quando iniciou o século XXI, investiu em tecnologia. Ponto. É uma oração porque é uma adjunta adverbial de tempo, na verdade. Só vou chamar de oração porque tem verbo, ó. E a gente aprendeu lá na escola, não é? Ainda no fundamental, que oração é uma frase com verbo. Isso aqui não tem nome de oração porque não tem verbo. Agora, iniciou é verbo. Início é substantivo. Quando iniciou o século XXI, é uma oração adverbial. Como está no meio, eu coloco entre vírgulas. Tá bom? Se ela vier para o começo, vai ficar com a vírgula depois. Ó, vou apagar até aqui e dizer assim. Quando iniciou o século XXI, o Brasil... Então, deslocamento sintático envolve vírgula, tá bom? Deixa eu ver o que o Janine está perguntando aqui. No caso, se eu usar um deslocamento assim e eu não usar crase, fica muito na cara que eu evitei usar crase porque não sei usar? Ou se eu usar um deslocamento desse, eu já tenho chance dos 200? Não, Janine, isso não é uma tabela. Mas há como perceber ao ler seu texto por completo. Se você ainda é um aluno ou uma aluna que trabalha uma sintaxe bem simplória, bem simples, ou se trabalha uma sintaxe mais elaborada, mais complexa, como é que eu vou perceber? Não é uma frase que vai me entregar. Eu não sou obrigado a toda a frase fazer isso. Mas eu tenho que terminar de ler a sua redação vendo frases que trazem isso. Períodos compostos. Você vê que aqui ainda está simples, porque meu período está um período simples. Depois é que eu trago um período composto aqui, ó. Finalzinho. Esses dois aqui são compostos. Porque eu tenho uma oração dentro de outra oração. Né? E aos poucos a gente vai vendo. Se você, por exemplo, eu vou fugir dessa crase. Não tem como o corretor saber que você fugiu. E principalmente se você tiver as demais partes do texto todas muito bem elaboradas. Certo? Então não se preocupe em fugir, não. Você pode fugir também. Só que é não fugir a toda hora. Tudo bem? Outro exemplo de oração adverbial que eu vejo muito é quando vocês trazem assim, ó. O Brasil, mesmo quando esteve com uma economia estável, não
investiu em tecnologia como deveria. Aí muita gente coloca aqui, ó, o Brasil, mesmo quando esteve com a economia estável, vírgula. Tá errado. O Brasil está separando o investiu, que é o verbo, Brasil sujeito, por uma vírgula. Não posso. O que é que eu tenho que fazer? O Brasil, vírgula, mesmo quando esteve com a economia estável. E o que é esse mesmo quando esteve com a economia estável? Nada mais é, galera, que uma oração adverbial. E isso dá para perceber por causa do mesmo. Dá para perceber aqui por causa do quando. Ou seja, o conectivo está indicando que eu estou começando uma oração subordinada adverbial. Aqui o quando de tempo, aqui o mesmo de concessão. Veja que tem que ter um domínio das conjunções, do que é uma oração subordinada. O problema ainda da escola é não conseguir contextualizar sempre o ensino da gramática, mas ele tem que se dar contextualizado para o aluno entender. Senão você fica achando que a gramática é um monte de regras inúteis que não significam nada e não ajudam em nada. Mas quando você vê aqui, você diz, eita, se eu soubesse o que é uma oração subordinada, eu saberia com certeza trabalhar melhor a questão da vírgula. Certo? Esse mesmo, Rainer, ele não é um termo explicativo por si só. A gente diz na hora da correção, para facilitar, mas ele não é um aposto. É isso que eu quis mostrar. Se eu voltar aqui, um aposto é explicativo. Ó. Quem é o Brasil? É o país localizado no continente americano. Quem é o país localizado no continente americano? É o Brasil. Tudo bem, é um aposto, x igual a y. Aqui, se eu fizer essa pergunta, quem é o Brasil? É mesmo quando esteve com a economia estável. Quem é mesmo quando esteve com a economia estável? É o Brasil. Não. Não tem uma identidade de coisas. Claro que essa frase se refere ao Brasil, mas essa frase não é o Brasil. Então aqui não é um aposto. Aqui se trata de uma oração deslocada. Tudo bem? Então a gente tem que dominar bem essa sintaxe. Mas o que é que eu quero que vocês peguem como dica primordial nessa aula, que vai ser de 1 hora, mas a dica primordial é: não separo sujeito e verbo por apenas uma vírgula. Sabendo disso, você saberia que eu não posso construir essa frase aqui. Eu teria que colocar uma vírgula aqui. Tá bom? No mais, vamos agora para um ponto importante. Qual é o ponto importante? Mais importante ainda, né? Letra D. Letra D é vírgula antes do i. Quando é que eu uso essa vírgula antes do i? Essa vírgula antes do i, galera, ela vai ser utilizada quando eu tiver, deve ser utilizada quando separar orações com sujeitos diferentes. Então, vou colocar aqui centralizado. Vamos ver um exemplo agora? Porque muita gente tem dúvida antes desse i, não é? Vamos lá. O exemplo, gente, que eu vou dar é o seguinte. O Brasil, deixa eu colocar aqui. O Brasil investiu pouco em tecnologia nos últimos anos. E o Japão, quer dizer, e a China, vou pegar a China, aproveitou-se dessa situação para exportar mais produtos ao país sul-americano. Quem é o país sul-americano? É o Brasil, né? Sul-americano. Vou separar aqui. Sul-americano. Então, eu tenho aqui um termo que é o Brasil,
que vai ser o sujeito da primeira oração. Ó. O Brasil investiu pouco em tecnologia nos últimos anos. A China aproveitou-se dessa situação para exportar mais produtos ao país sul-americano. Eu tenho agora duas orações. Esse I, ele liga as duas orações. Enquanto que a primeira oração tem o Brasil como sujeito, a segunda tem a China. A segunda tem a China como sujeito. Eu tenho orações, portanto, com sujeitos diferentes, não é? Isso. Aí eu uso a vírgula. Já há gramáticas que relativizam essa vírgula. Isso é bom dizer também, né? Sujeitos diferentes pode deixar sem vírgula também, mas as gramáticas tradicionais, como a de Celso Cunha, que é um grande gramático já falecido, orientam essa utilização. Então, utilizem, né? Se tem divergência, eu fico com sempre uma divergência que alguém manda, porque eu tenho medo de um corretor dizer assim, mas fulano diz que sim. Então, é bom a gente ter uma noção disso. Outra coisa, não devemos utilizar a vírgula para separar orações, quer dizer, antes do I, que separa orações diferentes, com sujeitos iguais, quer dizer. Pronto. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó, se eu disser para vocês, o Brasil investiu pouco em tecnologia nos últimos anos e focou na exportação de produtos agrícolas. Eu tenho aqui uma frase que tem duas orações. Uma, duas. O I está separando elas duas. Quem é o sujeito da primeira? O Brasil. Quem foi que investiu um pouco em tecnologia? O Brasil. Quem foi que focou na exportação? Foi a China? Não. Quem focou? O Brasil. De novo. Preciso colocar vírgula? Não. Não precisa colocar vírgula antes do I. Não precisa. Certo? Sendo mais rápido aqui para a gente chegar à questão do que, nosso horário está já batendo. Vamos pegar aqui o I. Devemos utilizar vírgula antes do I com sentido de mas, adversativo. Vamos ver como é? Ó. O Brasil investiu, quer dizer, não investiu em tecnologia nos últimos anos, e sim na exportação de produtos agrícolas. Pessoal, esse I, ele é a mesma coisa do mas. O Brasil não investiu em tecnologia nos últimos anos, mas sim na exportação, ou seja, ele tem um sentido de contrariedade, adversidade. O Brasil não investiu nisso, mas sim nisso. Foi o contrário. Esse caso, ele me obriga a utilizar a vírgula antes do I. Tá certo? Então, vírgula antes do I, tá dado o recado. Cuidado com ela. Vamos agora para o último ponto da aula, que é a vírgula com o que. Ponto é.
vírgula junto ao quê? Primeiro, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Essa vírgula junto ao quê? Ela é uma vírgula que precisa de uma explicação sintática. Primeiro, a gente tem que entender que o quê? Ele pode ser substituído, trocado por isso. E se ele for trocado por isso, pela palavra isso, ele vai ser uma conjunção integrante. Isso é importante, gente. E o que? Ele pode ser trocado por o qual, ou a qual, ou seus plurais. E se isso acontecer, nós vamos ter um pronome relativo. Para que essa aula toda de gramática, meu Deus? Para entender vírgula. Primeiro, vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender o seguinte. Quando o que é conjunção integrante, nós não usamos vírgula depois dele. Então, olha só, não utilizamos vírgula depois do que como conjunção integrante. Quando é que o que é conjunção integrante? Quando ele é substituído por isso. Vamos ver um exemplo? O exemplo é assim. O filósofo Zygmunt Bauman afirma em suas teorias que vivemos, ou que se vive, uma sociedade. Vou até trocar aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vive atualmente uma sociedade líquida. Ponto. Eu tenho aqui um que, né? Ó. Eu vejo muitas vezes o aluno fazer assim, ó. O filósofo Zygmunt Bauman afirma em suas teorias que, vírgula, se vive... Gente, se eu troco esse que por isso, como é que eu sei? Só é trocar para tentar. O filósofo Zygmunt Bauman afirma em suas teorias isso. Afirma isso. Posso trocar. Então, se eu troquei por isso, é uma conjunção integrante. Posso usar vírgula depois? Não. Não posso. Essa vírgula está proibida. Certo? Não posso. E esse atualmente, fazendo a pergunta, pegando um gancho da aula, por que ele foi utilizado? Atualmente é tempo. Tempo é adjunto adverbial. E onde é que ele está? Ele está no meio da frase. Então, ele deve vir como? Entre vírgula. É tanto, pessoal, que a regra é, eu não coloco vírgula depois do que, quando ele for conjunção integrante. Só que, se eu tiro esse atualmente daqui e trago para cá, aí eu coloco. Por quê? Porque o atualmente é uma adjunto adverbial que é para estar no final. Quando ele veio para cá, para o começo, comecinho depois do quê, ele está no meio da frase. Então, ele deve estar entre vírgulas. Entre, certo? E aí, nesse caso, ele estando entre vírgula, vai fazer com que o que, mesmo sendo conjunção integrante, tenha uma vírgula depois. Mas não é por causa dele, é por causa do deslocamento do atualmente. É tanto que se eu tiro esse atualmente aqui da frase, ó, eu posso colocar uma vírgula aqui? Não, não posso. De jeito nenhum. Certo? Então, essa vírgula é proibida. Vamos para outro caso. Agora é com a vírgula. Pronome relativo. O pronome relativo que e o uso da vírgula. Essa é a última parte da aula, certo, gente? O pronome relativo que e o uso da vírgula. Vamos ver como é? Vou colocar aqui em negrito. Ó, o que, ele pode mudar o sentido da frase, quando ele vem com vírgula antes dele, uma vez ele sendo pronome relativo.
Quando é que ele vai ser pronome relativo? Quando ele for substituído por o qual ou a qual. Vamos dar um exemplo. Se eu disser assim, ó, os políticos, vou nem pegar essa frase não, vou pegar assim, os países da América do Sul que estão realizando uma forte política contra o coronavírus. Atenção. Contra o coronavírus, realizam um programa de isolamento social. Pronto. Eu tenho aqui, não é? Se for esse Q segundo aqui, Rainer, esse aqui, ó, ele não vai ter isso. Ele não vai ter o sentido disso. Por quê? Porque eu não digo assim, ó, os países da América do Sul, isso. O primeiro, sim. O filósofo Zygmunt Bauman afirma em suas teorias isso. Ele afirma isso. Entendeu? Afirmam isso. Agora, o segundo, que é isso aqui, eu troco não por isso, eu troco por os quais. Ó, os países da América do Sul, os quais. Se eu troquei por os quais, Rainer, eu tenho um pronome relativo aí. Aqui não, aqui eu troco por isso. Dá para trocar por os quais. Se eu tentar, eu não vou conseguir. O filósofo Zygmunt Bauman afirma em suas teorias os quais se vive uma sociedade líquida. Isso, exatamente. Então, olha só. Os países da América do Sul, os quais que eu tenho um que pronome relativo. O que é que eu quero falar para a gente encerrar nossa aula? Pessoal, eu devo ou colocar uma vírgula aqui e outra aqui, ou não colocar nenhuma. O que é que vai mudar? Vai mudar a questão do sentido e só. Só a questão do sentido. Por que a questão do sentido? Se eu coloco vírgula aqui, nós temos uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Vamos colocar o nome disso? Oração subordinada, adjetiva explicativa. O que é que ela faz? Ela refere-se ao todo. Isso aqui é importante. Mas se eu pego a mesma frase e coloco aqui embaixo, nós temos o seguinte, ó. Os países da América do Sul que... Aí eu tiro a vírgula. Tira a vírgula também aqui. Eu já não tenho uma explicativa, eu tenho uma restritiva. E o que é que ela causa? Refere-se a uma parte. Isso é a chave para entender essa vírgula. Por quê? Se eu colocar, ou se eu retirar essas vírgulas, não vai mudar nada na gramática, mas vai mudar o sentido. Vamos para a primeira? Os países da América do Sul que estão realizando, que estão realizando uma forte política contra o coronavírus, se eu coloquei a vírgula, quem são os países da América do Sul que estão realizando uma forte política, galera? Todos. Todos. Realizam um programa de isolamento social. Eu generalizei. Agora, se eu tirei a vírgula, vai ficar assim, ó, os países da América do Sul que estão realizando uma forte política contra o coronavírus, realizam um programa de isolamento social. Quem é que está realizando um programa de isolamento social? Apenas uma parte dos países da América do Sul que estão realizando uma forte política. Não são todos que estão realizando uma forte política. Então, percebam, se eu tiro a vírgula, é restritiva. Se eu coloco a vírgula, é explicativa. O que é que vai mudar? O sentido. Deu para pegar?
É tanto que, para acabar aqui fazendo uma brincadeira rápida, se eu disser assim para vocês, ó, os homens, olha o quê? Que mentem muito, não prestam. E aí, eu tenho uma oração que começa com o quê? Que eu troco por os quais, Rainer, ó. Os homens os quais mentem muito, não prestam. Se eu deixo sem vírgula, eu não estou dizendo aqui que todo homem mente, não. Se eu deixo sem vírgula, só não presta aqueles que mentem. Ou seja, nem todo homem mente. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, se eu coloco vírgula, aí eu agora começo a acusar todos os homens de mentirosos. Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva está explicativa e se refere ao todo dos homens. Tá certo? E aí se eu perguntasse para as alunas aqui o que é que elas colocariam, vírgula ou uma frase sem vírgula, certamente seria a frase com vírgula, né? Certamente. É minha noiva que está aqui do lado, vírgula, bem alto, né? Participando total. Então, colocaria com vírgula. Beleza, gente? Então, o que é que muda aí? Sentido. Mas, professor, mudar o sentido muda muita coisa? Óbvio. Porque vamos imaginar aqui que você diz que na verdade, coloca a vírgula aqui e diz que todos os países da América do Sul estão realizando a forte política do coronavírus. Não estão. O Brasil não está. Não é isso? Então não pode, nesse caso, generalizar. Não pode. Se eu coloco uma vírgula aqui, por exemplo, ó, os políticos que são corruptos devem ser presos. Se eu coloco vírgula aqui, eu estou dizendo agora que todo político é corrupto. Mas generalizar na redação sempre é problemático. Então vamos deixar sem vírgula como exemplo. Tá certo, gente? Então era essa a aula que eu queria trazer de vírgula para vocês. Ela vai ficar salva. Vou colocar no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Procurei, obviamente, ser mais direto possível, porque a aula tem 1 hora de duração. E também não cabe a mim ficar aqui trabalhando questões gramaticais muito aprofundadas. Tal. Eu quero ir direto ao ponto. O que é que vocês mais erram? E eu espero ter contribuído sobre isso. Valeu? Um abraço para todo mundo. Vou fechar aqui o vídeo.